José Vasco Peixoto Furtado, que é da Universidade de Fortaleza e coordenador da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Fortaleza. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Essa difícil tarefa de competir contra o almoço, mas eu vou tentar dar a minha visão sobre segurança pública. Eu sou uma pessoa da área de computação, por isso mesmo eu decidi primeiro colocar um título um pouco provocador do que eu vou falar. Eu acho que a gente deve passar da fase de contagem de crime para a fase de produção de conhecimento. Eu vou explorar um pouco o que significa isso. Acho que a gente hoje ainda conta muito crime. E essa percepção, isso eu vou desenvolver nessa minha apresentação. E decidi também fazer, não sei, tem algum passador de slide? Achei necessário fazer também uma breve introdução ao meu perfil. Como é que passa? Até porque deve ser curioso, né? Um cara de computação vai falar de segurança pública aqui, está no lugar certo, né? Convidar a pessoa certa. Bom, desde o meu doutorado e fiz doutorado e pós-doutorado em computação, sempre em computação, mas minhas pesquisas todas são aplicadas na área de segurança pública, né? Inclusive, eu fui durante quase 8 anos diretor da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará na área de tecnologia. E acabei direcionando tudo, não tudo, mas boa parte do que eu faço para a área de segurança e para a área de governo eletrônico de uma forma geral. Então, acabei muito envolvido, sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde a sua criação, coordeno um laboratório de pesquisa na universidade. Não vou falar muito dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, vou talvez dar alguns exemplos dos trabalhos, até para fortalecer um pouco o meu argumento. Eu faço uma certa peregrinação com relação a esse tema que eu estou falando aqui hoje, aliás, por isso mesmo eu fico muito feliz quando sou convidado. De algum tempo já no Brasil eu tenho falado sobre a necessidade de nós sermos mais transparentes com relação aos dados de segurança pública, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu me sinto muito à vontade. Tem um livro escrito sobre essa questão, na editora Canamon em 2002, e atualmente eu sou vice-presidente da fundação. Na verdade, me anunciou como coordenador, mas a gente mudou o nome, virou uma fundação. Isso é da cidade de Fortaleza, da prefeitura de Fortaleza, uma fundação de ciência, tecnologia e inovação. Então hoje a gente trabalha uma série de projetos, e principalmente projetos de abertura de dados da cidade de Fortaleza. Vou mostrar como isso se correlaciona com o meu discurso, que de uma forma geral eu quero emplacar aqui. Muito bem. E se a tecnologia me ajudar, vamos lá. Contagem de crime. O que eu digo que é contagem de crime? Bom, como eu disse a vocês, desde que eu estou envolvido nessa história, já viajei no Brasil todo, já implantei vários sistemas de informação, compra de software, fui chamado para dar consultoria, essa coisa de comprar tecnologia, né? E de uma forma geral, infelizmente, eu sinto que a gente mudou muito pouco no Brasil. A gente continua fazendo um investimento em tecnologia com muito pouca eficiência e muito pouca eficácia. De uma forma geral, existe um entusiasmo muito grande pelas tecnologias, pouca capacidade de ligação do que aquela tecnologia me traz como resultado, baixo foco na gestão e uso da informação, baixíssima transparência, um aspecto que eu vou enfatizar um pouco mais adiante, baixa integração com outros dados e de forma centralizada. Normalmente quem faz esse trabalho de coleta de dados e trabalhar os dados são as próprias polícias, o que já gera um problema sério em relação aos outros aspectos, né? Porque se eu penso em transparência, eu já começo a duvidar se é transparente algo que eu coleto e eu mesmo que manipulo. Se eu penso em integrar os dados, como é que eu vou integrar os dados se eu tenho coisas que são relativamente isoladas e criadas em feudos, né? Como é que eu posso, por exemplo, integrar os dados das polícias com os dados do judiciário? Como é que eu posso integrar os dados das polícias com os dados sociais? Nós vimos aqui alguns depoimentos de pessoas que falavam, olha, segurança pública envolve a questão social, envolve a questão do ambiente, envolve a questão da arquitetura de uma cidade, da disposição urbana, ou seja, dados isolados vão dizer muito pouco sobre os problemas que nós temos nas cidades, né? E de uma forma geral, a nossa estrutura de coleta de dados de segurança pública, ela segue essa estrutura e tem essas características.
É evidente que há iniciativas muito louváveis, há diferentes lugares que avançaram um pouco mais, mas eu diria que, de uma forma geral, o Brasil ainda continua fazendo esse tipo de abordagem quando se fala em tratamento de dados e eu, evidentemente, por ser da área, talvez seja muito entusiasmado, excessivamente entusiasmado, mas eu acredito fortemente de que o tratamento de dados e a produção de informação e de conhecimento é um fator muito importante para alavancar vários outros aspectos, como os aspectos de gestão, de todos os aspectos de gestão de segurança pública, como os aspectos de integração de diferentes esferas. E não se pode falar em segurança pública pensando só em polícia, como já foi dito aqui, nós concordamos, e não se pode pensar em segurança pública só em governos do Estado. Você tem que pensar em prefeituras, tem que pensar em governo federal, tem que pensar em esferas do judiciário, enfim, Ministério Público. Então, evidentemente que a primeira coisa que se pode pensar é o seguinte: eu preciso ter informações que sejam compartilhadas por todos, de forma relativamente confiáveis, né? Então, sem isso, as coisas ficam muito mais difíceis. Então, essa é um pouco a nossa estrutura, e eu chamo de contar crime. Por que eu chamo de contar crime? Porque a gente até que avançou. Porque a gente contava crime com mapinhas com aqueles pinos. Nós íamos em qualquer departamento de polícia, tinha aqueles mapas lá, o cara pegava os alfinetes, colocava lá, aqui tem um crime, aqui tem outro, né? Contava crime. Hoje a gente conta crime com softwares para fazer isso, né? Você bota no computador e tem um software lá dizendo que tem tanto crime aqui, bota uma mancha de crime e vê que tem mais crime. Mas embora a gente esteja trocando o instrumento, eu me questiono até que ponto nós estamos indo além e produzindo conhecimento com aquilo. Principalmente porque há uma deficiência naquele dado coletado. Eu acho muito interessante, eu vejo várias entrevistas de secretários de segurança, principalmente essa época de começo de governo, é maravilhoso. Você tem secretário que 2, 3 meses os crimes baixaram, né? Então, o cara, quando baixa, ele vai para a televisão e diz que é a ação fruto do trabalho, né? O cara, em 2 meses, conseguiu baixar a criminalidade. Né? Eu tenho vontade de dizer para os jornalistas, pergunte para eles se ele sabe por que baixou. Né? Porque normalmente ele não sabe, né? Normalmente ele não sabe. Porque as práticas, como ele tem pouca informação de o que ele deve fazer detalhadamente em cada ação, ele acaba fazendo mais do mesmo. Aí tem questões sazonais, tem questões que fogem ao controle dele e de repente baixa. Bom, se o cara na entrevista é porque subiu, aí ele diz que não teve tempo aí de fazer o que ele queria, né? Então tá resolvido o problema. Então, no começo do governo está sempre dando certo. Mas é evidente que quando a gente escuta alguém falar sobre por que aumentou, por que diminuiu, você sente isso, puxa, mas ele não sabe bem. Porque ele não domina todos os aspectos. Não domina. E não domina, às vezes não é só culpa dele, né? Ele não domina que há um problema, por exemplo, no bairro, que é um problema social, da prefeitura, ele não domina por um problema talvez de lixo, de depredação do ambiente. Então, certos aspectos que de repente geram uma produção um aumento de criminalidade, aumento de violência, do tipo que ele está ali e depois fica dizendo que está enxugando gelo, né? Como é comumente dito. Muito bem. Produção de conhecimento é outra coisa, no meu ponto de vista. E a gente precisa, e eu tenho tentado, vamos dizer assim, desde sempre que posso dizer, olha, precisamos avançar nessa cadeia. Nós avançamos quando a gente passou dos métodos manuais, que a gente fazia as coisas manuais para usar os nossos hoje softwares e computadores e tal. Muito bem. E aí é a parte que você eu produzo software e tal. Mas não sou tão entusiasmado às vezes como as pessoas que fazem as aquisições. Mas produção de conhecimento é produzir um ambiente fértil para que se conheçam as causas, os condicionantes da violência, né? É muito mais do que contar crime, é muito mais do que isso. Então, para isso, eu acredito piamente que há uma coisa a fazer básica: abrir os dados, abertura de dados. Essa é a palavra-chave da minha conversa. Quem já participou de uma palestra minha pode sair, porque daqui para frente eu vou falar de abertura de dados, e a mesma coisa que eu sempre falei em qualquer canto. Mas olha, abrir dados não é... Nenhuma polícia brasileira hoje abre os dados. Nenhuma polícia brasileira. Eu estou falando de abrir os dados desagregados. Eu não estou falando para colocar estatística de crime na internet.
como algumas polícias fazem, pelo menos algumas fazem isso. Tem algumas que nem isso fazem. Né? Estou falando dados desagregados. Vou dar um exemplo depois do que é dados desagregados. É saber exatamente aí, houve esse evento, nesse lugar, nesse horário, com essas características, esse é o dado desagregado. Então, a abertura de dados, do meu ponto de vista, é fundamental, e vou argumentar, olha os benefícios que isso pode trazer. A outra, e já consequência um pouco dos dados abertos, é a produção de conhecimento a partir de dados integrados. Eu tenho passado por esse discurso que eu faço na cidade de Fortaleza, não faço muito em cima de dados de crime, até porque os dados de crime é mais responsabilidade do Estado, né? A prefeitura não tem acesso aos dados de crime. Mas eu digo sempre para o prefeito, em reuniões com o secretariado, porque não é fácil abrir dados da cidade, que aí também tem uma questão cultural também, não é só dado de crime que é complicado. Mas eu digo, prefeito, o maior beneficiado da abertura dos dados é a própria administração pública. Porque o efeito colateral é exatamente esse. O órgão do lado, no caso das polícias, é muito claro. A polícia civil tem acesso aos dados da polícia militar e vice-versa, coisa que nós sabemos que não é comum no Brasil. Não é? Uma coisa tão óbvia, mas não é comum. Você tem o dado do IML aberto, à disposição de todos. Você tem o dado, aí você entra nos dados que a prefeitura pudesse colocar à disposição de mobilidade das pessoas. Quando você quer fazer um plano de segurança pública, você não compreende como é que as pessoas se movem dentro de uma cidade. Isso é um dado importantíssimo, porque vai definir toda a sua mobilização de recursos, para policiamento ostensivo e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, o efeito colateral é a própria administração pública. Mas não é só isso que se visa com dados abertos. O que se visa com dados abertos é descentralização também para fazer com que a sociedade produza conhecimento. E a sociedade aí vai desde um empreendedor, desde uma pessoa que quer fazer uma empresa e que precisa fazer uma empresa e gerar dados, ou de dados para gerar, por exemplo, seu negócio, seu software, como pode ser a academia, como nós vimos um exemplo agora do colega falando sobre o que a academia pode produzir com dados. Né? Nós fizemos em Fortaleza, há 2 anos atrás, um evento que nós chamamos Ciência para a Cidade. No Ciência para a Cidade, nós colocamos no lado da mesa os cientistas da cidade de Fortaleza. Todo mundo que é da Universidade Federal, em todas as áreas, saúde, educação, engenharias e tal. Do lado de cá, a administração pública. E a pergunta era, o que vocês podem contribuir com a cidade, para a academia? E a academia disse, podemos contribuir com muita coisa, mas nós queremos uma coisa, dados. Só queremos dados, porque eu não posso produzir conhecimento sobre a cidade se eu não tenho os dados da cidade. Né? É a mesma coisa, a gente discute pouco, do meu ponto de vista. Hoje nós estamos começando a abrir a academia com mais engajamento, mas discute muito pouco o problema da segurança pública, porque tem pouquíssimos dados. Eu vou dar exemplo de algumas das minhas pesquisas aí, vou dar uma recente, que eu estava nos Estados Unidos há pouco tempo, apresentei, vou dar uma recente de um trabalho que nós estamos fazendo de distribuição de crimes aí, que é uma coisa interessante, que eu fiz com 8, 9 cidades americanas. A gente fez isso em uma semana. Uma semana eu vi como é que era a distribuição de crime em 9 cidades americanas, porque todas as cidades americanas têm cidades de crime na internet abertas. Todos. Queria muito fazer alguma coisa desse tipo com uma cidade brasileira que tivesse os dados abertos. Ainda não conheço nenhuma. O que significa dizer que se eu for atrás de um amigo dentro da polícia, fizer um convênio, e eu tenho que garantir para ele que eu não vou abrir aquele dado, coisa que eu não faço, porque eu acho que o dado é público. Né? Se eu fizer isso, eu não consigo dar. É verdade. Há vários desenvolvimentos e pesquisas hoje da academia com os dados da polícia. Mas eu acho que a forma como isso está ocorrendo é a forma errada. Muito bem. E participação popular, o que é outra coisa que também é óbvia. Quando você tem os dados, você tem produção de conhecimento, você tem participação popular. Uma das coisas que mais os gestores públicos têm medo quando eles falam de dados abertos, mas eu tenho medo que encontre um erro. Eu digo, mais ótimo que encontre um erro. Se você ficar se enganando de que você tem um dado guardado, e aliás isso é muito comum na segurança pública, né? Eu vou até mostrar umas estimativas de estatística de roubos e furtos, 60% de roubos e furtos em grandes cidades é subnotificado. Então a polícia tem os dados lá de roubos e furtos, por exemplo, mas nem aquilo significa a realidade. Então não precisa se preocupar muito se aquilo não significa perfeitamente a realidade. Mas dados você refina com participação de pessoas que encontram problemas nos dados, que encontram problemas, que começam a discutir os dados. Isso significa gerar conhecimento. Gerar conhecimento é exatamente esse o processo. E não você dizer que está na mão de alguns eleitos, que são os eleitos que podem manipular aquilo. Né? Então,
Então, eu acho que ele tem que passar, tem contagem, tá? Já vendi meu peixe assim no global, no geral, passar de contar crime para produzir conhecimento. E essas características, então, precisa atacar esses aspectos. Né? Tem que atacar, e é mudança cultural. Aí entra o problema. Né? Como eu disse, as polícias brasileiras não abrem ainda esses dados, e as polícias do resto do mundo estão abrindo. As cidades brasileiras também não abrem seus dados. E é mais interessante isso, porque crime as pessoas ainda podem dizer, mas tem questões de sigilo e tal, tenho medo, que envolve segurança, realmente são questões, às vezes, um pouco mais problemáticas. Mas olha, é incrível como nas cidades os dados não são abertos, os dados mais elementares. Né? Você saber, por exemplo, onde é que está se dando alvará de construção de uma cidade, e a cidade não sabe. Se você for atrás, cadê o dado aberto de alvará de construção do cuidado de São Paulo? Seria interessante. Aliás, quando a gente abriu isso em Fortaleza, foi uma coisa muito interessante, que a Secretaria de Urbanismo abriu esse dado, veio um jovem da universidade, fez um aplicativozinho para o celular, que ele chamou de obra legal. Legal no sentido de que as pessoas podiam denunciar quando tinham uma obra que estava sendo feita e não tinha alvará de construção. E aí a Secretaria de Urbanismo de Fortaleza ficou muito feliz, disse, poxa, a população está participando e dizendo, olha, encontrando os problemas. Mas ela só pode participar se ela tiver aquele serviço de produção, se ela tiver aquele dado. E se ela guarda aquele dado, ela não pode participar. Então, exemplos de serviços gerados pelas pessoas é o que caracteriza essa nova postura de produção de conhecimento. Então, a gente precisa de um novo governo, normalmente chama de governo 2.0, como eu sou de informática, teve um tempo que esse negócio de web 2.0, toda informática gosta das siglas e gosta de números para as coisas, né? DBase 1, DBase 2, COBOL 1, né? Tudo tem 1, 2, 3, então isso é antigo. É antigo, pois mas acabei. Pois é, Base 1, 2 ou 3. Você vê como eu acabei me entregando. Mas governo 2.0, essa ideia. Aqui foi uma contraposição à ideia da web. Você tem a web 2.0, que é essa web que a gente vive hoje, que é a web de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de informação a todo momento, com redes sociais, Wikipedias, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que pensar no governo desse jeito. Um governo que publica os bancos de dados, sim, o próprio banco de dados, é o banco de dados, não é nenhuma estatística a partir daqui. A estatística já é uma informação produzida dos dados. Então eu quero produzir minha informação. Eu quero saber o que é bom e o que é ruim, coisa que normalmente os governos realmente não fazem. E aí abre espaço para participação. Você vai ter mais participação, porque você vai estar dando instrumentos para que a participação ocorra, quer seja para ajudar o governo. A gente só acha que a participação vai ser para ficar reclamando, mas se surpreende às vezes como coisas interessantes podem ocorrer no sentido de promover o bem-estar das pessoas. Promover a participação em massa das pessoas para resolver problemas, são os nomes em inglês que o pessoal de informática gosta de usar. Aqui eu não mudei nada, esse crowdsourcing. E inovar. Inovação, que eu acho que é fundamental, é que a gente deixa novos modelos de negócio surgirem com os dados públicos. Eu fui há um mês atrás num Congresso Internacional fazer uma apresentação, Congresso Internacional de Cidades Inteligentes, que é o que eu tenho feito recentemente em Fortaleza. E foi em Barcelona. Barcelona é uma cidade modelo para esse tipo de coisa, tem muita coisa interessante surgindo lá. E havia um stand da cidade de Berlim, que eu recebi um panfleto, e esse eu não esquecerei jamais. No panfleto dizia assim: venha fazer negócio com os nossos dados. Berlim tem um portal com dados abertos de tudo que você imaginar na cidade. Tem todos os dados dos ônibus, de táxis, de trens, GPS do que você imaginar, fluxo de veículo, tudo à disposição das pessoas. E eles chamavam para fazer negócio com os dados. A percepção de que o dado é uma riqueza e que aquilo pode gerar negócios. E como eu falei agora há pouco, eu fiz a pesquisa lá com as cidades americanas, não é porque eu gosto dos Estados Unidos, não, é porque eu tinha um dado à disposição. E eu não posso abrir um negócio para explorar alguma coisa se eu não tenho dado para explorar esse negócio. A gente está acostumado a dizer, vem fazer negócio com nossas praias, né, com nossos minérios, né, a gente está ainda dando as nossas riquezas naturais, né, os nossos dados não são decididamente não são abertos a negócios. Então a criação de empresas, empreendedorismo, startups, na universidade tem muito jovem querendo criar coisas diferentes e pode criar coisas diferentes com os dados. E não precisa contratar.
você tem um modelo de negócio que é mais interessante. Pelo ponto de vista de governo, o governo, ao invés de contratar uma empresa para fazer um serviço, ele abre o dado e diz, está aí, façam. E pode surgir vários serviços inovadores e não houve nem custo do governo no sentido de contratação. O que não significa dizer que é verdade, o governo continuará prestando seu serviço, decidindo o que é importante ou não, mas ele abre as possibilidades para que mais gente possa desenvolver novos negócios. Né? Então, esse é o governo 2.0, né? Um governo como plataforma de provimento de dados públicos. O exemplo americano é muito bom, esse negócio está muito desatualizado aí. Eles têm, hoje em dia, quase 500 mil bancos de dados disponíveis. Desculpe, peguei da apresentação passada, para você ver. Eu tenho dito a mesma coisa, mas está mudando a quantidade. A gente já tem o portal de dados fortaleza.ce.gov, quem quiser, por favor, convite, venham fazer negócio com os nossos dados, embora sejam poucos os dados da cidade de Fortaleza, mas já tem muita coisa interessante. Queria muito que tivesse os dados de crime, nós só temos os dados do Wikicrimes, eu vou falar para você do Wikicrimes já aqui. E será necessário, claro, isso tudo que eu estou falando é um ponto de vista positivo, mas você tem uma outra postura que você precisa do governo. O governo agora precisa definir padrões, o governo agora vai ter que definir política de privacidade, né? Você não pode abrir, por exemplo, todos os dados com o nome das pessoas e tal, você tem questão de privacidade. Então tem uma série de coisas a fazer, por esse ponto de vista, de você se tornar a plataforma de provimento de dados. Muito bem. Eu tenho um projeto que nasceu em 98, que eu gosto sempre de falar, talvez, não sei se você já conhece, eu devo falar, mas é um projeto que ataca um pouco essa questão da falta de dados. Todos os anos eu peço à Secretaria de Segurança do Brasil para abrir seus dados, oficialmente a gente manda uma carta e coloca à disposição o site que a gente criou, chamado Wikicrimes. O Wikicrimes é um site que constrói um mapa de crimes feitos pelas pessoas. A ideia da Wikipédia é uma enciclopédia feita pelas pessoas, o Wikicrimes é um mapa de crimes feitos pelas pessoas. Então eu chamo as pessoas a participarem desse processo, para que elas informem os locais onde elas acreditam que tenha tido crime, que ela tomou conhecimento, ou que ela foi vítima. E aí tem uma série de iniciativas que nós temos, tem muita coisa que sai em jornal e que a gente coloca no Wikicrimes. Então, na verdade, o Wikicrimes para a gente é um laboratório de pesquisa, é um projeto sem fins lucrativos, bancado por pesquisas verbas de pesquisa do governo brasileiro e do governo do estado do Ceará, e com uma série de colaboradores espalhados no Brasil. Mas o Wikicrimes é um exemplo interessante do que eu falei agora há pouco para vocês. O índice de subnotificação no Brasil é muito elevado. Muito elevado. As pessoas não procuram as polícias para notificar, principalmente casos de roubos e furtos. E eu vejo que o Wikicrimes seria uma ferramenta muito interessante para ser usada pelas próprias polícias, né? Porque poderia dar uma ideia de medição de como essa subnotificação ocorre, se a gente fizesse comparações entre os dados ditos oficiais e os dados do Wikicrimes. Bom, a gente começou o Wikicrimes em 98, se não, 99. O Wikicrimes, 2008, exatamente, 2008. Nós temos já 7 anos de Wikicrimes. De lá para cá, os governos americanos e europeus não abriam seus dados de crime. Passaram a abrir, não por causa do Wikicrimes, eu não estou dizendo isso, embora a gente tenha tido uma repercussão midiática muito grande no mundo todo, mas quando eles começaram a abrir os dados, a gente viu que o Wikicrimes podia usar esses dados. Então tem muita coisa do Wikicrimes do mundo todo, tem crime do mundo todo. Então tem crime em Londres, tem crime em São Francisco, tem crime em Nova York, tem crime em várias cidades do mundo, que são importados desses lugares, postos nesse mapa, e você pode fazer uma série de coisas com o Wikicrimes, uma série de serviços que foram construídos, alguns até para exemplificar como, tem um mapa do Wikicrimes, um mapa de mancha de Fortaleza, do Wikicrimes de Fortaleza. Vocês podem entrar, wikicrimes.org, tá? É aberto e tal. O que falta no Wikicrimes? Bom, vocês já escutaram, o que falta no Wikicrimes é que faltam os dados oficiais brasileiros, né? Durante um certo tempo, o governo de Minas Gerais liberou os homicídios da região metropolitana de Minas Gerais. Foi quando eu pensei que a coisa ia ser a mudança, né? Mas foi em 2010, eu acho. E depois voltaram atrás e acabou que hoje
não tem nenhuma polícia brasileira com os dados abertos ainda. Se tiver, será um prazer colocar no Wikicrimes, porque tem uma série de serviços que a gente pode ter. Olha os dados aí, Chicago, Seattle, São Francisco, Los Angeles. Eu só tirei umas fotos das telas e é um banco de dados todo mesmo. Tá? Aí está lá o incidente, a hora, o evento, tudo. E se vocês quiserem, é só colocar dados, né, crime data e nome da cidade, que você vai encontrar no Google, tudo à disposição. Bom, o que a gente pode fazer no Wikicrimes? No Wikicrimes a gente pode tem hoje já aplicativo no celular. Se você perguntar se o certo lugar que você está é perigoso, ele vai responder. Ele vai responder, cuidado com o batedor de carteira. Essa história do batedor de carteira é interessante. Essa minha ideia de fazer o Wikicrimes começou quando eu vi, eu disse, poxa, toda cidade que eu vou, cidade europeia, americana, tem sempre uma plaquinha, cuidado com o batedor de carteira. Todo canto tem isso. Onde você vai em metrô, praças, todo canto tem, é muito comum você ver essas praças, né? Essas coisas, essas placas, aqui no Brasil não tem. Né? Eu acho que aquilo era muito emblemático de que o Brasil, a gente não diz que tem um problema, a gente não explicita, a gente não é transparente nem dessa forma. Né? No entanto, a ideia de você dizer que aquilo ocorre, é porque você quer dizer que as pessoas tenham mais cuidado. Né? Olha, isso serve como prevenção. Né? É tão óbvio isso. Mas então a gente gerou no Wikicrimes um QR Code. É o seguinte, você pode pegar uma região do mapa, gera um QR Code. QR Code é aqueles códigos de barra. Hoje tem código QR Code de tudo quanto é produto. Aqui, se tiver um produto assim, tem QR Code. Você lê na internet, sabe, né, vai para o link. Então você pega, gera um QR Code, tem gente que bota o QR Code, por exemplo, num poste, na rua. Você vai lá e lê aquele QR Code e vê o mapa de criminalidade daquele lugar. É uma espécie de cuidado com o batedor de carteira mais evoluído, mais tecnológico. Mas cada um de vocês pode fazer o QR Code, gerar também Wikicrimes e fazer isso. Você pode receber alerta por e-mail sobre uma área particular, você tem estatísticas, você tem as rotas mais seguras. Bom, tem uma série de serviços e a ideia aqui é, evidentemente, que é dizer, olha, é possível, se a informação, se o dado está aberto, é possível gerar serviços, não necessariamente pela polícia, o que significa dizer que a polícia vai deixar de fazer esse serviço, se ela quiser fazer, deve, aliás, fazer, eu acho que as polícias americanas continuam fazendo. Mas as polícias americanas têm parcerias, normalmente, com sites desse tipo. Eles têm parcerias, como eu disse, até porque tem uma questão legal complicada, a polícia não pode patrocinar que as pessoas não façam queixas oficiais. Olha, não faça queixa oficial, faça queixa lá no outro site. Eles não podem fazer isso é óbvio. Mas as pessoas fazem. Ou as pessoas deixam de fazer as queixas. Então, por que tal existir esse tipo de coisa e as pessoas fazem? Ao fazer queixas nos locais alternativos, e isso ser um instrumento de pesquisa para as polícias e para a compreensão do que pode estar ocorrendo. Outro tipo de uso interessante é fazer correlações com dados cruzados, como eu já disse. Homicídios e bares. Isso são dados de homicídios que a gente tinha de 2012, eu acho que eu falei de Belo Horizonte, e onde é que tinha bairro, onde é que tinha homicídio. Né? Essa pesquisa que eu mencionei para vocês agora há pouco, e você não precisa entender esses gráficos não aí, mas esses gráficos eles dão tendências de como o crime se distribui em cidades. E a gente está defendendo de que crime se distribui em cidades de formas parecidas no mundo todo. Eu preciso dos dados brasileiros para confirmar isso, que é aqui no Brasil. Mas eu tenho em várias cidades do mundo e isso tem implicações muito interessantes quando se fala em alocação de recursos, né? E como é que você resolve problemas. Isso é baseado na distribuição dos dados do 911 americano, que é o nosso 190. É como se nós pegássemos dados de 190 de todas as cidades brasileiras e pudéssemos fazer análise de padrões desses 190. Será que todas as cidades se comportam da mesma forma, em termos de espaço? O crime se distribui em espaço da mesma forma em todas as cidades? Seria um estudo muito interessante. Esse é um estudo que eu vou estar apresentando agora nos Estados Unidos no final de maio, que a gente está simulando formas da polícia atender o 190. Você tem o 190, você tem as chamadas do 190. Então, aquelas chamadas chegam na ordem de quem está chamando, né? A ordem de chegada. Normalmente as polícias atendem por ordem de chegada. É a pior forma de atender. A gente já mostrou isso matematicamente, que a pior forma de atender por ordem de chamada. É evidente que as polícias não atendem só por ordem de chamada, porque tem as questões que são prioridades. Então eles vão definindo a ordem em função de prioridades. E isso é loucura. Você imagina,
centenas, milhares de chamadas estão chegando diariamente, para você ficar colocando isso em ordem. Então nós fizemos uns programas que fazem simulações de definir as melhores ordens de atendimento, considerando o custo, considerando o tempo de espera global do cidadão e considerando as prioridades. E isso tem se mostrado mais interessante do que os métodos usados atualmente no resto do mundo. Eu não posso dizer com relação ao Brasil, porque não tenho os dados das polícias brasileiras para poder fazer esse tipo de simulação. Aí depois vem as pessoas e dizem assim, mas a academia é muito distante do Brasil, a pessoa da academia fica no mundo deles, e como é que o cara faz uma pesquisa para aplicar em Boston? Por que ele não aplica aqui? Né? Eu digo, mas vamos também olhar o outro lado da história, não é tão simples assim, né? Quer dizer, às vezes você tem um dado de epidemiologia lá de Boston e não tem um dado de epidemiologia do Brasil. Então, muitas vezes, as pesquisas são condicionadas ao fornecimento de dados. Isso é óbvio, como eu falei a vocês. O que o cientista quer para fazer uma pesquisa é ter acesso aos dados. Se para isso ele tiver que fazer um ofício, passar 3 meses na análise do setor jurídico e tal, aí já passou o momento, né? Como diz, já passou o momento e tal, já está focado em outra coisa. A abertura dos dados ajudaria bastante nisso. Por fim, só para concluir novamente, dados é uma riqueza. Isso não é metáfora, porque fica aquela coisa assim, não, mas conhecimento é força, né? Dizer conhecimento é força, está na riqueza mesmo, é como se você hoje pudesse olhar para uma coisa, concretamente ali é uma riqueza, e que você vai poder, se você produz conhecimento com aquilo, você pode ganhar dinheiro, você pode ter mais bem-estar, no caso da segurança pública, você pode atuar mais como segurança pública. Porque esse no final das contas, o recado que eu queria dar era o seguinte, a gente vê muito, e vocês aqui já até alguns fizeram depoimento da diferença entre polícia e segurança pública. Né? Tem um exemplo que eu escrevi no blog há um tempo atrás, em Fortaleza, na região da Beira-Mar, Fortaleza conhece a Beira-Mar, que é região turística, tem muito assalto na Beira-Mar. Todos os lugares turísticos têm assalto, você vai e tal, Fortaleza talvez tenha mais do que alguns do mundo. Não sei, mas filmaram uma vez os jovens cometendo um assalto. E só saiu na mídia porque foi dramático, foi engraçado, mas é dramático, porque os policiais tinham esse patinete eletrônico. E os meninos fizeram o assalto, e eles de patinete atrás do menino levaram a queda, os meninos saíram correndo, e eles entram no mar e vão nadando. Os garotos vão nadando para o mar e tal, e fogem. Né? E isso é dramático e tal. Aí o pessoal, aí é bom quer dizer os comentários no Facebook, bons comentários que dizem, pode ter que botar mais polícia, tem que matar esse pessoal, aquela coisa toda, né? Olha só, isso é um caso do que é segurança pública e o que é polícia. Você pensa que colocar policial ali naquele lugar, os meninos estavam ali, o filme mostra que os meninos estavam no lugar. Todo mundo sabe quem são aqueles meninos. Todo mundo sabe. Quer dizer, na verdade, você precisa de um outro, você precisa de segurança pública para saber qual é a política, o que você vai fazer, qual é a família desse menino, onde é que eles estão, por que eles estão na escola. Quer dizer, então tem tanta coisa para você fazer antes, para depois dizer assim, põe a polícia lá, o polícia ficava lá, quando o policial ia beber água, o menino fazia um assalto e ainda ficava brincando, nadando e saindo gritando, brincando, é uma brincadeira aquilo ali. E é ridículo ver a ação de polícia por um problema que é claramente um problema de segurança pública, não é um problema de polícia. Né? Mas para fazer isso, a polícia não tem como fazer só, como a gente mencionou, você mencionou agora há pouco, o rapaz da polícia estava dando coelhinho de passo, era isso? Quer dizer, não é isso, não é essa a ideia, mas sem a informação social sobre aquela juventude, sobre o espaço urbano, aí é que não pode mesmo. Aí é que não pode. Então, segurança pública se faz com dados multifacetados e integrados. Né? Não é contando crime. Pode contar crime. No mês seguinte, baixou. Aí vai lá para baixou. Aí no mês seguinte, subiu. Contando crime. Contar crime, decididamente, pode comprar tecnologia. Vai gastar muito dinheiro para comprar tecnologia e vai ter cada vez os mapas muito bonitinhos, realmente, lá, mostrando que está subindo e que está descendo. Agora, segurança pública é dados multifacetados, integrados, é compreender e as ações, os policiais que estão aqui sabem mais do que eu, essa coisa de polícia orientada a problema, né? Então você define qual é o problema, como é que você vai atacar, você tem que articular com quem? Com a ação social, tem que articular com as escolas, tem que articular com a prefeitura, então, e aí você faz as ações preventivas ou repressivas necessárias, e assim você vai depois dar entrevista na televisão e diz
por que subiu, por que baixou o crime. Né? Esse é o tipo de entrevista que a gente espera escutar dos nossos gestores. Obrigado.